Deus como dimensão superior. A ideia de que Deus habita ou é uma dimensão superior oferece uma explicação fascinante para o conceito de transcendência divina. Baseando-se em teorias científicas como a teoria das cordas, que propõe a existência de múltiplas dimensões além das 4 que percebemos, essa teoria sugere que Deus pode operar em um nível que está além da nossa compreensão. Isso explicaria por que a humanidade tem dificuldade em conceber ou acessar Deus. Somos limitados por nossa percepção tridimensional. Assim como uma sombra em 2 dimensões não pode compreender o objeto tridimensional que a projeta, nós não podemos compreender plenamente um ser ou força de uma dimensão superior. Essa teoria também é atraente porque combina ciência e espiritualidade, unindo as leis naturais com a ideia de um plano divino. Deus seria uma força ou inteligência que permeia todas as dimensões, sendo o fundamento do tempo, espaço e energia. Isso também ressoa com descrições religiosas de Deus como onisciente e onipresente, características que poderiam ser explicadas se ele existisse fora das limitações de nossa realidade. Essa visão redefine a relação entre ciência e fé, mostrando que o mistério do divino pode estar profundamente conectado aos mistérios do cosmos. Deus como matéria escura. A teoria de que Deus poderia ser a matéria escura ou antimatéria combina espiritualidade e ciência, propondo que o divino é uma força invisível que permeia o universo. A matéria escura, embora não possa ser observada diretamente, exerce uma influência gravitacional importantíssima, mantendo galáxias unidas e moldando a estrutura do cosmos. Essa característica de ser onipresente e invisível ressoa com descrições religiosas de Deus, como uma força sustentadora que não pode ser vista ou tocada, mas que influencia tudo ao nosso redor. A antimatéria, por outro lado, representa uma dualidade, já que é composta por partículas opostas às da matéria comum e pode levar à aniquilação quando interage com esta. Essa dualidade reflete conceitos de criação e destruição atribuídos a Deus em diversas tradições religiosas, como a capacidade de trazer equilíbrio ao universo. Essa ideia também se relaciona com o mistério e a complexidade do universo. Enquanto a matéria escura compõe cerca de 85% da massa do cosmos, permanecemos incapazes de compreender sua natureza. Da mesma forma, Deus é frequentemente descrito como incompreensível, mas essencial para ser a existência. Essa teoria não busca necessariamente provar que Deus é literalmente matéria escura, mas usa essa metáfora para explicar o papel de uma força onipresente que não podemos perceber diretamente, mas que afeta tudo. Isso une ciência e fé, oferecendo uma ponte entre a física moderna e as antigas concepções de divindade. Deus como consciência universal. A ideia de Deus como uma consciência universal propõe que o divino é a soma de todas as mentes e pensamentos existentes no universo. Em vez de um ser separado e externo, essa teoria imagina Deus como uma força interior que conecta todas as formas de vida. Essa visão encontra raízes em tradições espirituais como o hinduísmo, que descreve Brahman como a realidade suprema, e na filosofia de pensadores modernos, que especulam que a mente é fundamental para a realidade. O conceito é reforçado pela física quântica, que sugere que a observação e a consciência podem influenciar o comportamento das partículas subatômicas. Nesse sentido, Deus seria o observador cósmico, uma inteligência que molda e organiza o universo. Essa teoria também tem implicações filosóficas profundas, pois redefine nossa relação com o divino. Se Deus é a consciência universal, então cada um de nós é uma parte dessa divindade, o que nos dá a responsabilidade sobre a criação. Isso nos encoraja a buscar harmonia e conexão uns com os outros e com o mundo. Além disso, essa visão desafia as concepções tradicionais de Deus como uma figura autoritária e separada, oferecendo uma interpretação mais inclusiva e unificadora da espiritualidade. Ela ressoa com a ideia de que o propósito da vida é despertar para essa unidade, reconhecendo que o divino está presente em todos os aspectos da existência. Deus como simulação. A teoria de que Deus seria o criador de uma simulação virtual em que vivemos é uma das mais provocativas, desafiando nossa percepção da realidade. Essa hipótese, popularizada por Nick Bostrom, sugere que civilizações tecnologicamente avançadas poderiam criar simulações tão realistas que os seres dentro delas não saberiam que estão em uma realidade artificial. Deus, nesse contexto, seria comparado ao programador ou ao sistema operacional que sustenta essa simulação. Essa visão coloca questões profundas sobre a natureza da existência. Se somos personagens em uma realidade criada, nosso livre-arbítrio seria uma ilusão? Ou seria possível que Deus nos tenha dado autonomia para explorar e moldar esse universo simulado? Além disso, essa teoria questiona o papel da fé. Se Deus é o criador da simulação, então os milagres e leis naturais seriam programações inseridas no sistema. Isso explicaria por que certas coisas parecem estar além da compreensão humana,
como a origem do Big Bang ou a existência de leis físicas tão precisas. Essa perspectiva também é compatível com ideias religiosas tradicionais, pois Deus é visto como o criador de uma realidade maior. No entanto, em vez de ser uma entidade metafísica, Deus seria uma inteligência tecnológica superior que nos criou para um propósito desconhecido. Deus como inteligência alienígena. A teoria de que Deus poderia ser uma inteligência extraterrestre sugere que o conceito divino é baseado em interpretações de encontros com civilizações avançadas. Alguns pesquisadores acreditam que relatos antigos de deuses descendo dos céus, trazendo conhecimento ou realizando feitos milagrosos, poderiam ser evidências de visitas alienígenas. Tecnologias avançadas, incompreensíveis para as culturas da época, podem ter sido interpretadas como poderes divinos. Essa ideia reinterpreta mitos e escrituras religiosas, como as descrições de carros de fogo na Bíblia, ou os Vimanas da mitologia hindu, como possíveis referências a espaçonaves extraterrestres. Além disso, essa visão redefine o papel de Deus como um guia ou professor, não como um criador metafísico. Alienígenas avançados poderiam ter ajudado na evolução da humanidade, tanto biologicamente quanto culturalmente, sendo vistos como deuses por suas habilidades superiores. Essa teoria também levanta questões intrigantes sobre a espiritualidade. Se os deuses eram visitantes de outro planeta, isso diminui o valor das crenças religiosas ou apenas desloca a fonte da divindade? Para seus defensores, essa teoria une ciência, arqueologia e espiritualidade, oferecendo uma explicação materialista para eventos que muitos consideram milagrosos. Deus como projeção psicológica. A teoria de que Deus é uma projeção psicológica foi popularizada por Sigmund Freud, que via a ideia de Deus como uma extensão das necessidades humanas. Segundo essa visão, Deus é uma figura parental idealizada, criada para oferecer conforto, segurança e sentido em um mundo caótico e imprevisível. A crença em Deus satisfaz necessidades emocionais profundas, ajudando as pessoas a lidar com medos existenciais, como a morte e a solidão. A religião organiza as sociedades, promovendo moralidade e cooperação através de normas baseadas na ideia de uma autoridade divina. Carl Jung ampliou essa visão, sugerindo que Deus é um arquétipo do inconsciente coletivo. Ele não é apenas uma criação individual, mas uma manifestação simbólica compartilhada por toda a humanidade. Essa teoria não necessariamente invalida a espiritualidade, mas a interpreta como uma expressão da psique humana, algo profundamente enraizado em nossa experiência coletiva. Ela também explica por que diferentes culturas têm conceitos variados de divindade, todos refletindo suas próprias necessidades e valores. Deus como tudo. O panteísmo, que seria o todo, sugere que Deus é o próprio universo e tudo o que existe. Não há separação entre o Criador e a criação, pois tudo é uma manifestação divina. Deus não é uma entidade distante ou pessoal, mas a essência que permeia cada átomo, estrela e ser vivo. Essa teoria muda a maneira como vemos o divino, tirando a ênfase de um Deus transcendente e focando na imanência, ou seja, a presença divina em todos os aspectos da existência. Essa visão também tem implicações éticas e ecológicas. Se tudo é divino, então cada ato de destruição ou violência é, de certa forma, um ataque ao próprio Deus. Isso promove uma visão mais holística da vida, onde a espiritualidade é vivida através da conexão e do respeito ao mundo natural. Além disso, o panteísmo une ciência e espiritualidade, pois vê as leis naturais como a expressão do divino. Para os panteístas, Deus não é algo a ser buscado em um lugar específico, mas está presente em tudo o que experimentamos, desde o menor grão de areia até o infinito cosmos. Deus como ilusão coletiva memética. A teoria memética sugere que Deus é um meme, uma ideia cultural que evoluiu para promover a coesão social e a sobrevivência da humanidade. Assim como os genes carregam informações biológicas, os memes carregam informações culturais, replicando-se ao longo do tempo. Deus, nesse contexto, é uma construção social que surgiu para explicar o desconhecido, impor ordem moral e unir comunidades. Richard Dawkins, que cunhou o termo meme, argumenta que a ideia de Deus é um dos memes mais poderosos, pois é transmitida de geração em geração, moldando comportamentos e valores. Essa teoria também explora a durabilidade das religiões. Mesmo em uma era de avanços científicos, a crença em Deus persiste, porque ela atende a necessidades psicológicas e sociais profundas. Porém, essa visão não necessariamente invalida o significado de Deus para as pessoas. Mesmo sendo uma ilusão no sentido objetivo, a ideia de Deus tem um impacto real no mundo, moldando culturas e inspirando atos de compaixão e criatividade. Essa abordagem coloca o conceito de Deus como um fenômeno cultural, algo que evolui junto com a humanidade, refletindo seus medos, aspirações e valores.